meninas, pais e responsáveis, tudo bem com vocês? Bem, um feliz 2024 para vocês, que nós tenhamos aí um ano de paz, tranquilidade e muito aprendizado, né? Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para falar de algumas coisas sobre a minha matéria, né, esse ano. Para quem me conhece, né, sabe quem eu sou. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rafael, o tio Rafa, tá? Eu vou ministrar esse ano a disciplina de Matemática e Lógica dos 7º e 6º anos, tá? A disciplina de Lógica é uma matéria coligada à Matemática, então, assim, você pode pensar em como se fosse tudo matemática, tá? Mas eu vou dedicar uma aula por semana a essa lógica, que daqui a pouquinho eu falo o que é, tá? Eu queria trazer para vocês algumas coisas importantes para a gente trabalhar bem esse ano. Primeiro, a calculadora vai ser usada só quando não houver como fazer de cabeça ou fazer no papel. Vai ter exercícios no livro em que vai ser solicitado para usar a calculadora, mas nós não vamos usar, tá? Porque a calculadora, como eu sempre falo, deixa o cérebro preguiçoso, tá? Então a gente vai deixar esses cérebros aí mais ativos, tá bom? Se você não sabe a tabuada de cor, tem que saber, tá? Não tem dessa. Tabuada se decora. Entende como funciona e decora. E se você não decorou, a gente vai fazer alguns exercícios durante o ano todo. Eu vou postar num local que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí vai caber, é claro, aí do seu empenho, do seu desejo em melhorar, tá bom? Vai valer nota? Vale conhecimento. E conhecimento vale mais que nota, tá? Amanhã ou depois você vai sofrer menos se você souber essas coisas, tá bom? Bem, então veja só. Para que tem esse conteúdo de lógica que eu estou falando nesse momento? Quando a gente pega um exercício para fazer, o exercício traz um problema. Esse é o nome que a gente tem ali, problema. Eu preciso ler, entender o que é aquele problema, né? E depois que eu entendi aquele problema, como eu vou resolvê-lo, né? E esses passos, essas etapas, elas vêm de uma dedução lógica, né? Eu vou dar um exemplo. Se você resolver fazer pipoca, né? Por mais que você possa não pensar, né? Você segue uma linha de raciocínio lógico. O que eu quero dizer? Você não liga o fogão antes de levantar do sofá, né? Você não liga o fogão antes de pegar a panela. Você não pega a panela e liga o fogão antes de ver se você tem o milho de pipoca, se tem o óleo, né? Então existe a etapa. Você não frita o sal e joga em cima da pipoca vazia, né? Da pipoca crua, perdão. Você vai primeiro fazer a pipoca, vai colocar num recipiente e aí você vai temperar como você quer. Então veja, você sabe que existem algumas etapas para chegar lá. Quando você vai tomar banho, ninguém toma banho e depois tira a roupa. Você faz o quê? Você tira a roupa para tomar banho, né? São coisas banais e óbvias, mas isso é lógica. Dedução lógica, existe um caminho lógico, tá bom? E na matemática, se você não consegue compreender o caminho lógico que aquilo vai passar, como aquilo vai acontecer, você vai sofrer, né? Então, saber entender o que o problema está pedindo, interpretar aquilo e parar com a mania de bater o olho no número. Eu tenho que usar esse número, talvez eu tenha que multiplicar. Não, você não sabe o que tem que fazer. Às vezes o número está na forma de numeral, às vezes ele está por extenso. Você não sabe se você vai precisar daquele número ou não. Às vezes você vai ter que fazer por partes, e isso é dedução lógica. Então eu vou dedicar uma aula minha por semana só nisso. Existe material? Sim. No SAS online, no seu portal, tem um livrinho de lógica, né, para os alunos do 6º, 7º, e nós vamos trabalhar esse livro. São vários exercícios, tá? E aí aqui um adendo, pai, não ajuda, tá? Deixe a criança tentar fazer. Se ela não conseguir, ela vai gastar mais tempo, tá? Eu não vou corrigir com muita frequência, eu vou deixar eles fazerem. Por quê? Porque a produção dessa dedução lógica vai vir do quê? Da dificuldade, da necessidade de conseguir achar um caminho. E quando nós tentamos fazer isso por eles, prejudicamos aí
o desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Quando a borboleta vai sair do casulo dela, ela sofre uma certa dificuldade. Mas essa dificuldade é necessária também para que ela possa irrigar a sua asa e aí ela poder voar. Se você for lá prematuramente ajudá-la e não deixar ela passar por essa fase, essa borboleta ela pode não se desenvolver como deveria, né? Então nós temos que deixar as crianças, vou dizer assim, mas vocês vão me entender, sofrer um pouco com o exercício, tá? Eu não entendi. E a criança ela faz muito rápido. E eu sei, meninas, que vocês fazem isso rápido, né? Não é que não sabe. Tenta de novo. Raciocina. Tenta fazer alguma coisa. Se der errado, tudo bem, mas tenta achar, porque é assim que se constrói o conhecimento, tá? Então isso é online, que vai ser feito por meio de indicações que eu vou dar, mas você vai ter que acessar o portal SAS. Então eu já estou te dizendo agora, se você não tem acesso ao portal SAS e você vai ter assim que iniciar as aulas, organize, acesse, veja se está funcionando, tá? Porque não vai ter desculpa. Eu não tenho meu acesso. Todos têm o acesso. Então você tem que ter essa vontade de fazer. Não tem acesso? Procura a gente, que nós vamos dar um jeito de ajudar vocês. Segundo ponto. O portal SAS você tem acesso ao livro seu digital, né? Eu posso inclusive colocar algumas coisas ali para você poder fazer. Então você pode sim fazer a aula ali, você pode acessar o conteúdo seu ali, vai ser bem tranquilo isso. Mas eu vou ter que acessar online, eu não posso usar meu livro físico? É claro que você pode usar o livro físico, mas se você precisar por algum motivo acessar, está lá no portal, né? As comunicações nossas vão ser sempre portal, mas aí escola web, então não confundam. Portal SAS, conteúdo seu, conteúdo didático, tá? E o escola web é a comunicação. Fora ela, e depois eu vou passar para vocês um linkzinho de uma comunidade no WhatsApp, onde eu vou colocar também informações, exercícios e coisas. Eu desejo que todos os alunos acessem e os pais também, para que os pais possam acompanhar, né, essas conversas, né, esses pedidos que eu possa fazer, essa tirada de dúvida, enfim. Lá nessa comunidade eu vou postar os conteúdos do 6º e 7º ano, mas eu vou deixar sempre discriminado, então você vai estar lá a informação. Na comunidade, se eu não me engano, fica por um mês o conteúdo que está lá, tá? Depois ele acaba sumindo, se você entrou depois, tá? A gente vai experimentando esses recursos. Bem, espero que até aqui esteja tudo ok. Então, rapidamente, eu sou o professor Rafael, tio Rafa, e vou ministrar matemática. A nossa matemática vai ser dividida em matemática e lógica, tá bem? Somente eu seria o professor de vocês, então nós teremos 6 aulas semanais, tá? 5 eu vou trabalhar exclusivamente matemática, o livro principal de vocês, e uma eu vou trabalhar a lógica, tá? No primeiro bimestre, o livro de vocês de matemática tem 5 capítulos, nós temos 10 semanas. Então você vai trabalhar comigo em torno de um capítulo a cada 2 semanas. Então você não pode perder essa toada, tá? Algumas vezes eu vou trabalhar com a chamada metodologia de sala de aula invertida, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu não vou explicar o conteúdo novo. Eu vou dar para você fazer em casa e depois, na hora que você vier, você vai vir com uma série de dúvidas. Mas aí eu vou explicar depois. Por que isso? Porque isso eu quero que você se esforce em ler a apostila e não só querer executar os exercícios. Você vai ler, vai verificar o que tem que ser feito e ali você vai começar a construir algum conhecimento e vai também ali trazer dúvidas. Eu tentei fazer isso e não consegui. E aí, na nossa conversa aqui, na minha explicação e depois na correção, nós vamos poder ajudar isso e resolver todos esses problemas. Portal SAS, você tem que ter acesso, tá bom? Você vai precisar dele para poder acessar o livro. A nossa comunidade no WhatsApp, que eu falei para vocês, né? E o que mais? Isso são 2 coisas muito importantes. Como a gente falou, a calculadora vai ser usada o mínimo possível ali, tá? Vocês vão ter a calculadora, porque vai ter coisas que vocês vão precisar aprender a usar, mas vocês têm que evitar usar, tá? Se tiver dúvida, não abre a calculadora, larga a mão de ser preguiçoso, pega o
caderno e monta a continha. E sobre montar a continha, é isso, eu vou falar uma outra coisa para vocês. E aí, pais, eu vou pedir a compreensão. Nós não vamos fazer conta no livro, tá? O que for de escrever, beleza. O que for de lacunas, tá? Por exemplo, tal coisa, tal, faça a conta. Vai ter que fazer uma continha. Nós não vamos usar os espaços. Por quê? Os pais aí que já têm aí uma idade como a minha, deve estar lembrando aí que nós trabalhávamos com livros que a gente chamava de livros não consumíveis. O que é isso? Né? Na minha época eu ficava pensando, mas nenhum livro come, né? E na verdade não é isso. O consumível é porque você consome fazendo as atividades no próprio livro. O não consumível era só os exercícios que você fazia no caderno. A vantagem de você ter um livro consumível, né, é que está ali muito fácil. Qual é a parte ruim? O aluno escreve menos e ele não tem noção nenhuma de espaço, de organização. Por quê? Porque não é pautado. É um quadro, é uma caixa, né, branca. E aí o aluno faz de qualquer jeito, e põe no canto, e põe para lá, põe para cá, e em algum momento isso vai atrapalhar ele. Então, pai, eu peço a compreensão, eu não vou aceitar os exercícios no livro. Então, não é porque a conta não está no livro que o livro não trabalhou. Eu trabalho sempre o livro inteiro, da primeira página à última, tá? Não se pula exercício comigo, mas não vai estar lá, vai estar no caderno da criança. E aí eu peço que semanalmente acompanhe, porque a cada 2 semanas, mais ou menos, nós vamos acabar um capítulo. E aí, aqui, ó, só para vocês poderem ver, ó, por exemplo, o caderno. O bom da pauta é porque você vai entender a sua organização. Você vai montar a conta. E eu detesto que faz uma continha aqui, faz aquelas linhas tortas, outra aqui. Não, tá? Vai ser um exercício aqui, pula, outro embaixo, outro embaixo. Porque agora não é o momento de economizar papel. Agora é o momento de aprender e ser organizado, tá bom? Então, só peço a compreensão dos senhores aí. E meninos, eu sei que vocês já estão entortando o bico aí, mas vai ser assim, tá bom? Por fim, eu vou falar só de mais 2 coisas, eu não quero me alongar muito. Esse ano nós vamos começar a trabalhar algumas atividades da OBMEP. Já ouviram falar disso? É a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Por mais que tenha dentro da sigla escolas públicas, né, elas também englobam aí as escolas particulares, tá bom? Nós não vamos, talvez, participar oficialmente, mas já temos acesso pelo portal SAS para começar a entender como é que funcionam essas Olimpíadas. E elas são muito boas para desenvolver o nosso cognitivo, tá? Fora ela, nós talvez vamos usar um outro sistema que chama Canguru, né? O Canguru é como se fosse uma Olimpíada, só que é internacional. É um concurso internacional, tá? De matemática, né? Também provavelmente não vamos talvez nos inscrever esse ano, não sei ainda, vou ver como é que vai estar as coisas, mas nós vamos começar a ter uma introdução nisso, tá? E talvez surja a curiosidade, por que canguru? Porque essa forma de exercícios, né, foi criada por um professor, para os alunos dele, né, e isso acabou ficando muito famoso e expandindo para o mundo todo, e esse professor era da Austrália, né? E qual é o símbolo ali da Austrália? O canguru. Quando isso se expandiu de lá e foi para a França, né, professores ali que foram usar, colocaram um nome, né, de canguru, né, em homenagem a esse colega que tinha desenvolvido, tá? Então, o nome parece não ter nada a ver com a matemática, mas é uma relação de homenagem, tá bom? Quando vocês tiverem acesso ali à minha comunidade, vai ter o meu contato, tá? Eu costumo demorar para responder pelas demandas que eu tenho, mas eu sempre respondo, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, saibam que eu vou estar aqui à disposição para ajudar. Só peço aí das crianças empenho, esforço, né? E pais, o que tiver dúvida pode falar comigo. Durante aí esses dias aí antes de anteceder as aulas, depois eu faço outros pequenos vídeos explicando sistema avaliativo e qualquer outra coisa que eu precise passar para vocês, tá bom? Então que nós tenhamos um ótimo 2024, um ótimo bimestre. Até mais, meninos!